Fala galera, beleza? Eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje vim trazer o resumão da primeiríssima temporada de Justiça Jovem, uma das minhas animações favoritas do universo DC ali da Cartoon Network, e vim relembrar os acontecimentos desse desenho incrível. Já aviso de que teremos spoilers se você ainda não assistiu, fica com esse aviso, e pra você que quer relembrar tudo desse desenho, não se esqueça de se inscrever aqui no Maratonando e de deixar aquele like que vai ajudar bastante o YouTube a divulgar o vídeo pra mais fãs do desenho, beleza? Dito isso tudo, vamos pro vídeo? Bom, a gente vê que 4 super vilões de gelo estão atracando cidades diferentes e todos eles são capturados pelos nossos grandes heróis aqui, o Robin, o Aqualad, o Kid Flash e o Ricardito. Hoje supostamente seria um grande dia para eles, porque eles fariam parte oficialmente da Liga da Justiça, mas tudo que eles recebem é um tapinha nas costas e um obrigado, e o Ricardito fica possesso com isso, vai embora, e o Robin sugere para os outros ajudantes que se eles resolverem o caso do Projeto Cadmus, talvez eles impressionem e assim consigam entrar na Liga da Justiça. Nisso eles acabam sendo atacados e eles investigam o Projeto Cadmus e acabam achando o Projeto KR, que tem um clone do Superboy dentro das instalações do Cadmus, e obviamente esse clone acaba atacando eles e derruba todo mundo, e quando eles acordam, eles vão tentando convencer o Superboy, que é como eles chamam, a fugir do Projeto Cadmus, que eles são do mal, e eles estão no caminho para isso, mas o Dr. Desmond, que é um doutor lá do Cadmus, acaba tomando um soro e se transforma num arrasa-quarteirão, e ele começa a destruir tudo, o prédio todo, até que finalmente a Liga da Justiça aparece, as coisas estão sob controle, e o Batman vê o valor nessa equipe nova e decide colocar a base antiga da Liga da Justiça, que é uma montanha chamada Montanha da Justiça, a serviço para esse grupinho. O Tornado Vermelho, que é um herói da DC, que é tipo um androide ali que controla o vento, ele fica de babá da galera e entra uma nova pessoa para a equipe, que no caso é a Megan, que é a sobrinha do Caçador de Marte, ela também é marciana, tem uns poderes bem legais, e a gente vê que eles finalmente são enviados para a primeira missão, e a gente vê que o Tornado Vermelho manda eles para investigar uma perturbação que tá perto, e quando eles chegam lá, é o Sr. Twister, um outro androide ali que mexe com o vento, eles tomam um pau e ele foge, só que no round 2 a Caçadora de Marte, ela vai e se transforma no Tornado Vermelho, e aí nisso ela consegue enganar o robô e eles derrotam, e então o Batman envia toda a equipe para a primeira missão deles, lá para a ilha de Santa Prisca, para investigar sobre uma droga que está em produção, e lá eles acabam encontrando o Bane, que sim, a gente tem outros personagens aqui do universo DC, um universo bem rico e integrado que eles construíram no Justiça Jovem, e o Bane fala que vai ajudar o grupo porque ele quer que o Cobra saia da ilha, que é basicamente um culto, um grupo ali de supervilões, e a gente vê que eles estão misturando a droga do veneno com a droga do arrasa-quarteirão, e o Bane não quer isso na ilha dele, e após uma luta eles acabam explodindo a fábrica, porém o Mestre dos Esportes, que é um outro vilão, acaba conseguindo fugir com o veneno do Cobra, que é essa droga que eles criaram. Aí a gente vê que a Liga da Justiça acaba derrotando o Amazo, e aí por isso o Batman pede ao time pra que escoltem as partes desmontadas dele. E aí, obviamente, o time falha, né? Eles conseguem lutar com o Amazo, e aí eles estão perdendo, até o momento que o Superboy calcula ali quando ele vai tirar a intangibilidade, aí põe o punho e aí derrota ele. Um pouco forçado na minha opinião, porque ele é um vilão do nível da Liga da Justiça, mas tudo bem. Muitos de vocês provavelmente se lembram ali da animação Liga da Justiça Sem Limites, lá ele tava muito mais forte. Aqui ele tá um pouco mais próximo do que ele é nos quadrinhos. Então o Arqueiro Verde aparece, ele fala que a Artemis, a sobrinha dele, agora é a nova membro da equipe e que o Ricardito não atende mais por esse nome, agora ele é um herói solo chamado Arqueiro Vermelho. E aí a gente vê que ele resgata uma cientista que estava sendo obrigada a fazer armas ali, experimentos para a Liga das Sombras, e uma mulher chamada Lindsay, que é uma assassina, tá atrás dela. Ela aparece lá junto com outro vilão que parece o Homem-Aranha, eles têm uma briga ali e a Artemis acaba deixando ela fugir. E a gente vê o Arqueiro Vermelho falando que ela na verdade não é sobrinha coisa nenhuma do Arqueiro Verde, então ele tá de olho nela. E seguindo aqui a gente tem o Kent Nelson, que é o Doutor Destino, mas não é o da Marvel, é o outro que usa o elmo, que a gente viu, por exemplo, no filme do Adão Negro. Ele tá desaparecido há um tempo e por isso a equipe foi enviada para investigar, e chegando lá eles veem que o vilão chamado Clarion acabou armando uma armadilha. A gente vê que o Kent Nelson foi sequestrado e ele quer saber onde está o elmo de Nabu, mas ele se recusa a dizer, e quando a Artemis e o Wally chegam lá, eles acabam sendo transportados pro telhado onde está o vilão. Tá todo mundo perdendo essa luta e o Wally decide botar o elmo de Nabu e ganhar os poderes do Doutor Destino, só que tem um problema, quando você põe um elmo, o espírito de Nabu não deixa você ir, você meio que tá preso ali pra sempre, mas o Kent Nelson consegue convencer a deixar o Wally, que era uma situação excepcional, e aí por isso eles salvam o dia. A gente também tem o Aquaman aqui nessa temporada, e aqui nesse desenho tem um tratamento muito interessante, vocês vão conferindo ao longo dos resumos, então não se esqueça de se inscrever no Maratonando, que isso é muito importante pra você poder acompanhar, e a gente vê que ele acaba convidando o Aqualad pra um jantar lá em Atlântida, e ele reencontra a antiga namorada dele, a Tula, ele fala que se ele quiser, ele pode ficar lá, não sei o que, só que ela fala que já tá com um novo amor, que no caso é o Gar, que é o outro Aqualad, o Aqualad branco, que pra quem conhece do desenho lá dos Jovens Titãs, então, esse é o branco. Aqui a gente tem o Aqualad negro, tem os dois. Enquanto isso, a Raia Negra tá orquestrando uma invasão Atlântida pra roubar uma estrela do mar meio doida lá, porém, o Aqualad para ele, mas ele consegue fugir com um pedacinho. Kal Duran então retorna pro Batman, fala que vai continuar na equipe e a vida segue, até o momento que vai acordando um por um, sem se lembrar direito o que tá acontecendo, e a Megan eventualmente vai encontrando a galera e relembrando a memória deles, até o momento que ela acha o Superboy também, limpa as
memórias dele e ela se encontra com o Simon e tem uma batalha final, que no caso é um psíquico ali que apagou a memória de todo mundo e com a ajuda de uma esfera senciente lá, que depois meio que vira uma nave, eles conseguem salvar o dia de novo. Aí meio que no desenho a gente vai vendo várias missões acontecendo por episódio, mas tem uma trama maior que a gente vai seguindo. E aí nisso a gente vê que o Lex Luthor tá a caminho para resolver um conflito entre o norte e o sul de um país fictício lá, e a Lindsay vai atrás dele, mas o Arqueiro Vermelho consegue impedir e ela é presa. Só que o Mestre dos Esportes aparece, acaba soltando ela, e o Luthor consegue assinar o acordo mesmo assim, porque a equipe apareceu no local e salvou ele. Mas o Mestre dos Esportes vira pro Kaldor e fala que tem um espião na equipe dele. E aí de volta ao lar a gente vê que a Megan dá o nome pro Superboy de Connor Kent e eles começam a ir pra escola. E aí eles recebem a missão de investigar o ataque de gelo lá do primeiro episódio, e é isso que é bem legal desse desenho, porque ele não esquece dos acontecimentos, das coisas que aconteceram e vai amarrando tudo bonitinho. Eles começam a investigar e descobrem que é um esquema de contrabando de Belle Reve, a prisão que a gente tem no universo DC, e quem tá responsável por isso tudo é justamente o Hugo Strange. Então, como eu falei, eles trazem vários personagens e conectam muito bem nas tramas aqui, então isso é bem legal. E aí depois a gente vê que a Artemis está relembrando a infância dela com a irmã, a Jade, que na verdade é a Lindsay, então isso explica muitas coisas ali de como elas se conhecem, de determinadas atitudes da Artemis, e a gente vê que eles acabam sendo atacados por outros dois androides, né, que são bem parecidos com o Tornado Vermelho, que no caso é o Torpedo Vermelho e o Inferno Vermelho, tudo tem vermelho aqui. Eles conseguem usar ali um pulso eletromagnético para desativar os robôs, porém, antes disso, o Tornado Vermelho acabou tocando neles, ele meio que perdeu um vírus e aí ele ficou corrompido, acaba sufocando todo mundo e foge, e aí como ele sumiu, o novo babá da equipe é o Capitão Marvel. Ele ainda não se chamava Shazam nessa época, na verdade nos quadrinhos ele até se chamava, só que no desenho é Capitão Marvel, então na época ele ainda não tinha mudado, mas é basicamente o Shazam pra quem conhece por esse nome. E aí como a situação de que eles têm um infiltrado acabou vazando, eles não confiam mais no Kaldor, e aí por isso ele não é mais o líder da equipe, e aí todo mundo se vira na próxima missão, só que aí o Capitão Marvel é sequestrado, eles salvam ele e depois geral vai pra casa. Nisso a gente tem um outro episódio onde a Liga da Injustiça acaba atacando Metrópolis e o Batman pede um reforço da equipe, ele obviamente tá tomando uma surra ali, todo mundo apanhando, e por isso o Kaldor ele vai e coloca o elmo de Nabu para invocar o Doutor Destino. Ele consegue salvar o dia, mas novamente ele não pode sair, e aí por isso o Kent Nelson intervém novamente para fazer o espírito de Nabu soltar alguém. Nisso a gente vê que a Zatanna acaba entrando pra equipe, uma adição muito boa aí do universo, digamos, do Batman, desse universo místico da DC, e ela tá sendo bem útil nas missões, e ela faz um dos vilões falar aonde tá o criador do Tornado Vermelho, porque ainda estão procurando ele ainda tá sumido, e a gente vê que eles acham ele tá construindo outros robôs, que no caso é o Vulcão Vermelho, que acabou matando o seu próprio criador, mas era só um robô, e o Vulcano justamente quer fazer o mundo todo pegar fogo e ser tudo robô androide, e aí por isso ele tá... Isso é o que eu encontrei. Cala a boca. E aí o Vulcano, ele basicamente quer destruir o mundo todo com fogo e botar mais androides e basicamente ser um mundo de robô à la Skynet. Mas o Tornado Vermelho recobra a consciência, a equipe acaba impedindo que ele faça os vulcões e os gases tóxicos lá, e o Tornado Vermelho põe pro espaço. E aí no episódio seguinte a gente vê que aliens atacaram a Terra, derrotaram a Liga da Justiça, tá todo mundo em fuga, a Artemis acaba sendo atingida e o Kaldor no meio do caminho acaba encontrando o Caçador de Marte, mas ele também foi atingido, e aí eles estão procurando um núcleo de poder que eventualmente eles encontram, até o momento em que o Caçador de Marte mata a Megan, e aí ela acorda e descobrimos que todo esse episódio foi um transe mental, que eles estavam presos por conta de um treinamento que deu errado, e aí que o Caçador de Marte vê que a sobrinha dele é muito mais poderosa que ele e ela perdeu o controle ali, um episódio traumático pra todo mundo, e aí por isso eles colocam a Canário Negro pra dar um suporte ali, fazer uma terapia com eles. É bem bacana essa continuidade, como eles trabalham o desenvolvimento dos personagens aqui, é bem legal isso, só que o Connor ele meio que fala não pra isso, vai voar com a biosfera, que agora se transforma numa motocicleta, e ele encontra o povo da eternidade, que são os deuses de Nova Gênesis, e juntos eles estão procurando uma tecnologia roubada de Nova Gênesis, até que eles encontram com um cara chamado Desaad, que é de um lugar chamado Apokolips, que tem como seu regente o Darkseid. E aí a gente tem um episódio que eles se combinam, viram um homem infinito, e aí eles acabam recuperando tudo e deixam o Connor ficar na esfera. Essa é uma parte dos quadrinhos que eu não gosto muito, que é dos novos deuses, dos quadrinhos da Mulher Maravilha, não me interessa muito, mas esses episódios meio soltos são importantes mais para as futuras temporadas de Justiça Jovem, eles amarram muito bem. Em seguida a gente vê um outro episódio em que a Zatanna e a Artemis estão curtindo ali como adolescentes e tudo mais, até o momento em que um vilão chamado Harm aparece, e aí elas têm toda uma jornada lá que acham um espírito, e aí uma garotinha e tal. E aí nisso a gente vê que o Clarion apareceu de novo, e ele lançou um feitiço que separou os adultos em uma dimensão e as crianças em outra. E a única pessoa que consegue transitar entre essas duas é o Capitão Marvel, só que a galera não sabia que ele era criança, e aí fica todo mundo chocado e tudo mais, e eles executam um plano pra poder deter o Clarion, mas aí tá todo mundo
tomando uma surra, e aí o que acontece? A Zatanna coloca o elmo do Doutor Destino e novamente invocam ele, só que o Nabu falou, dessa vez eu não vou deixar ninguém passar, a garota vai ficar aqui no elmo, eu vou reencarnar. E aí nisso quem salva o dia não é o Kent Nelson de novo, e sim o pai da Zatanna, o Zatara, que assume como novo Doutor Destino e fica usando o elmo. Depois a gente vê o Wally, né, o Kid Flash, em uma missão pra entregar o coração de uma princesa, que ele tá que correr contra o tempo, é muito longe, só que o Vandal Savage acaba aparecendo, atrapalhando ele, e aí quando ele chega no hospital, a enfermeira fala que já é tarde demais, que ela morreu, até o momento que ele percebe que foi enganado, e a gente vê que é tudo um plano do Conde Vertigo. Pra quem já assistiu os resumos de Arrow aqui no canal, vai relembrar desse nome, porque ele quer que essa rainha morra pra que ele possa assumir o poder do país, só que aí ele acaba sendo descoberto e é preso por alta traição. E nos episódios seguintes a gente vê que o presidente de Kurak e a rainha abelha de Bialya querem unir os dois países, e o Batman acha isso muito estranho e manda a equipe pra investigar. E lá eles descobrem que o Simon, aquele psíquico que deu trabalho lá no início da temporada, voltou, ele tá controlando esse presidente e ele tá forçando a união entre os dois países, só que aí a Megana enfrenta ele, ganha, só que é forçada a revelar sua forma verdadeira, que é de marciana branca. Ela tem vários problemas de identidade em relação a isso, que ela sofre preconceito no planeta dela, mas ela consegue dominar ele, ganha, e aí esse presidente para essa união dos dois países, essa loucura toda. E já o Connor, ele recebe uma pista do Lex Luthor sobre possíveis outros clones lá no Cadmus. Ele acaba encontrando um clone lá, só que ele é nocauteado, e aí o clone foge, e a gente vê que ele encontra outros psíquicos lá, né, que são os genomorfos, e apresentam para ele a cidade genomorfa, que é uma cidade subterrânea ali, onde só tem meta-humanos, clones, esse tipo de coisa, e todo mundo vive em paz e liberdade ali. E aonde estão mantendo esse outro clone também, a gente vê que o Cadmus acaba descobrindo e desativa o local, e o Connor, ele vai se aproximando cada vez mais do Lex Luthor, que dá tipo uns adesivos ali, tipo uns emblemas do Superman pra ele, que dão poderes de forma total, temporariamente, pro Superboy, e ele revela que a parte do DNA humano do Superboy é do próprio Lex Luthor, e aí meio que ele é pai do Superboy, e o Superboy fica tipo, ok. E o Arqueiro Vermelho finalmente se junta à equipe, e eles vão pra uma missão onde eles têm que rastrear o Mestre dos Espelhos, que tá justamente levando aquela Estrela do Mar que o Arraia Negra roubou um tempinho na temporada, e eles começam a neutralizar ela. Porém dá errado porque eles perdem tempo indo pro lado errado por causa da Artemis, e aí a missão falha, e aí ela fica se culpando, a galera também culpa ela, e quando ela chega em casa, o pai dela tá esperando. E quem que é o pai dela? Justamente o Mestre dos Esportes. Em seguida a gente vê eles em outra missão, onde o Batman envia eles pra investigar o Circo Haley, que é justamente o circo onde aconteceu a tragédia dos Grayson voadores, né, que é onde a gente vê que o Batman resgatou o Dick Grayson, que virou o Robin e tudo mais, que é onde quer que o circo apareça, armas desaparecem, e eles começam a investigar e descobrem que o Parasita tá lá, que é um vilão muito forte também. Ele absorve os poderes do Connor, ele sai voando e ele começa a criar um buraco negro, só que como ele também absorveu os poderes da Megana, ele conseguiu as fraquezas dela, e aí por isso eles começam um incêndio e conseguem derrotar o Parasita. Nisso o Arqueiro Vermelho finalmente entra para a Liga da Justiça, a equipe recupera essa maleta com essa biotecnologia avançadíssima e o Batman fica com ela. O Connor, ele usa os últimos dos escudos dele e vai se encontrar com o Lex Luthor e os vilões para tentar um pouco mais, porém ele fica surpreso quando encontra a Artemis e a Megana lá dentro. Só que antes dele chegar, ele tinha confessado tudo, falado sobre isso. A Artemis também falou sobre a irmã dela ser a Lince e o pai dela ser o Mestre dos Esportes, e a Megana revelou a identidade dela como Marciana Branca, mas todo mundo falou, tá, beleza, ok, a gente tá acostumado com o alienígena por aqui. E nisso o Lex Luthor e a Lince conseguem escapar, a torre de vigilância inteira foi controlada pelo Vandal Savage, porque o Roy Harper, no caso o Arqueiro Vermelho, ele era o espião da equipe com aquela maleta, ele conseguiu infectar todo mundo, e agora a Liga da Justiça tá sob controle do Vandal Savage, nem ele sabia que era um espião, e na verdade a Liga tinha descobrido recentemente que ele era um clone, então o verdadeiro Roy Harper, lá do primeiro episódio, a gente nem sabe onde tá, e aí com a ajuda do Tornado Vermelho, que reapareceu, eles colocam a consciência dele em outro corpo sem o vírus, e aí eles conseguem, depois de umas porradinhas ali, liberar todo mundo desse controle mental, porém o Batman tá preocupado porque a Liga da Justiça ficou durante o controle do Vandal Savage, que conseguiu fugir durante 16 horas, ninguém se lembra de nada que aconteceu, e assim acaba a primeira temporada de Justiça Jovem. Bom, pessoal, como eu falei, essa animação aí do Cartoon Network lançou em 2010, foi até 2012 com a primeira temporada, 2 anos tendo episódios novos aí, e é uma animação que ela traz muita coisa dos quadrinhos, muitos elementos riquíssimos da lore dos personagens, consegue casar bem ali o nível do poder das coisas. Eu gosto muito dessa animação, e nessa primeira aqui ela tem uma dublagem fenomenal. Na verdade eu nunca nem vi no idioma original, assistindo no Cartoon Network, quando eu pego pra assistir hoje em dia também tem dublado. Tem todo um trabalho ali da coreografia das lutas, do roteiro. O roteiro disso daqui, dessa animação é muito boa, de verdade, galera. Vale muito a pena assistir. Tem também os personagens ali, o desenvolvimento de cada um deles é bem feito, não é corrido, tem um episódio ali focando em cada um. Então é um projeto que o Cartoon Network acertou muito, a DC também mandou muito bem. Eu acho que pra mim
junto com Liga da Justiça lá, o clássico, acho que é um dos melhores desenhos da DC que a gente tem. E em breve eu vou trazer o resumo das próximas temporadas para vocês. Então não se esqueça de se inscrever aqui no Maratonando para não perder esse tipo de conteúdo e também de comentar aí o que você acha da primeira temporada do desenho, beleza? Dito isso tudo, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.